O Redação PFC começa agora. Olá, bom dia. Estamos aqui para mais um Redação PFC. O PFC está aqui na sua edição semanal de notícias. Com o sempre presente Enio Augusto. Olá, tudo bem, pessoal? E Marcos Boazzi, tudo bom, Marcos? E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na 114ª edição do Redação PFC, onde trazemos informação, às vezes nem tanta, mas diversão e palhaçada bastante. É isso aí, hoje é dia 29 de julho, o dia 210 do ano. Lembre-se de usar os nossos cupons, principalmente o PFC10 na Track and Field, por falar em correr 20 na Live Run XP. E acompanhe aí nossos podcasts, nossas lives, que tá um espetáculo, nossa programação semanal no podcast e no YouTube. Hoje é um dia sem datas, né, sem coisas muito significativas, não é dia de ninguém. Mas hoje, por exemplo, é aniversário da cidade de Concórdia, aqui em Santa Catarina, em Laguna, em Santa Catarina, em Pojuca, na Bahia, São Félix do Piauí, em Piauí, Macaé, Rio de Janeiro. Essa data tem várias pessoas que nasceram e morreram, que são personalidades importantes e conhecidas. Algumas detestáveis, outras nem tanto. Dia 29 de julho, é tudo dia 29 de julho, tá, pessoal? Porque hoje é dia 29 de julho, né? Vamos combinar isso aqui, eu não vou ficar repetindo sempre a mesma informação, vocês são capazes de entender, né? Em 1846 nasceu a princesa Isabel, que foi conhecida pela sua luta pelo fim da escravidão no Brasil. Ela decretou no dia 13 de maio de 1888, por meio da Lei Áurea, o fim do trabalho escravo no país. Não sei se funcionou muito bem isso, mas enfim, o papel está lá assinado, né? O papel foi assinado e está lá, a princesa Isabel nasceu nesse dia. Nasceu também Benito Mussolini, morreu Van Gogh, um dos maiores gênios da história das artes plásticas. E aí, Marcos, ele era meio problemático, né? Essas coisas, ele morreu com 37 anos, cortou as orelhas e tal, e só foi reconhecido depois que morreu. E aí fica a questão, vale a pena ser um gênio se ninguém reconhece em vida e você não pôde aproveitar? Só quem lucrou foi os irmãos do Van Gogh e a família depois. Você preferia ser um gênio e ficar só para sua família e você não aproveitar? Não. Mas aí, sabe, isso dá um pouco de esperança. Talvez a gente esteja fazendo aqui, Enio Augusto, genialidades, mas o pessoal só vai reconhecer isso lá para frente, entendeu? Fala pro seu irmão aí, pros seus sobrinhos guardarem isso para aproveitar. Exatamente. Talvez a gente tá, na verdade, fazendo genialidades aqui no PFC, mas o pessoal não reconhece, talvez. Exatamente. Em 1948 voltaram a ser realizados os Jogos Olímpicos, que pararam lá em 1936 em Berlim, porque teve a Segunda Guerra, daí ficaram 12 anos sem acontecer. Em 1958 foi criada a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço nos Estados Unidos, que é a NASA. Em inglês, como é que pronuncia, Marcos? National Administration of Aeronautics and Space. Que significa? NASA. É isso aí. Em 1958, o Brasil conquistou o primeiro título da Copa do Mundo. E em 1994, morreu o Mussum dos Trapalhões, com apenas 53 anos. Eu não sabia que ele tinha morrido tão novo. Vamos agora para as notícias fundamentais para o seu dia e para a sua semana. Maratona de Chicago divulga o field completo de elite. Nós já tínhamos falado que eles tinham divulgado as 3 mulheres que iam participar da prova, a Ruth Chepchetich, Emily Sisson, Sifan Hassan, e agora completou tudo sem muitas surpresas. Depois que o Kipchoge quis ir para Berlim sozinho, tivemos principalmente a confirmação de Kelvin Kiptum no field. Marcos Boss está lá, vai tentar provavelmente o recorde mundial, vai tentar essas coisas, porque é 2 semanas depois de Berlim, então qualquer coisa que o Kip fizer, o Kiptum está de olho. Exatamente, o Chicago, que é das Majors, né? Ela junto com Berlim, são as 2 maratonas mais rápidas das Majors no segundo semestre. Nova York, a gente sabe que é uma prova bem mais dura, com muito mais altimetria. Então a gente estava esperando aí a confirmação dos inscritos, né? Da elite oficial. A prova confirmou essa semana, como você bem disse. A campeã, Ruth Chepchetich, que é a atual campeã, né? Campeã ano passado, com 2:14:18, quase quebrou o recorde feminino no ano passado, a keniana. Ela confirma sua volta. Além disso, vamos ter também a Joyceline Jepkosgei, também do Quênia, que tem 2:17:43. Genzebe Dibaba, da Etiópia, com 2:18:05. A Emily Sisson, que a gente já tinha falado, Sifan Hassan, e outros nomes como Tigist Guima, Sutumi Kebede, Ababel Yachané, Tess Linden, que a gente entrevistou na Maratona de Boston, a Neil Rojas, que permitiu que a gente visse o protótipo do Alpha 3 também. Um abraço para Neil Rojas, muito obrigado. Molly Seidel, também americana. Vários nomes fortes aí na Maratona de Chicago no feminino. E no masculino, além do atual campeão, a gente teve a confirmação aí da grande estrela em ascensão, Kelvin Kiptum. A gente apostava realmente que ele
escolheria uma maratona rápida no segundo semestre, uma vez que ele é um atleta extremamente rápido, e depois de vencer Londres, fazendo o segundo melhor tempo da história com 2:1:25, o queniano confirmou que vai para Chicago. Acho que ele viu lá que Berlim vai ter o Kipchoge, talvez Berlim não queira ter duas grandes estrelas assim, talvez até um dos dois tenha falado, ó, se ele for eu não vou, se o outro for eu também não vou, e assim por diante. E aí o Kiptum confirmou que vai estar lá em Chicago. Além dele também, Bashir Abedi da Bélgica, ele que é medalhista olímpico, que tem 2:03:36 de PB, confirmou sua participação. Benson Kipruto, que é o atual campeão da Maratona de Chicago, com 2:04:24 vai estar lá também, queniano. Daniel do Nascimento, a gente já sabia, né? O brasileiro, com 2:04:51. Além de outros nomes como Sei Futura, John Courier, Galen Rupp dos Estados Unidos, David Wold. Field interessante, tanto no masculino quanto no feminino, embora a gente tenha aí um personal best ali, né? O recorde tanto no masculino quanto no feminino, o melhor PB é um pouco discrepante dos outros, mas é aquilo, né? Prova é prova. Chicago, prova rápida. Quem sabe o Kiptum não queira até arriscar uma tentativa de recorde. E aí também aumenta a chance de, quem sabe, talvez até ele quebrar. E aí a prova fica mais aberta. Vamos ver. Cheptegei aí, que ficou 14 segundos do recorde ano passado, talvez vá também para tentar quebrar esse recorde dessa vez. Esperamos uma ótima prova no comecinho de outubro e que teremos live aqui, obviamente, no Por Falar em Correr. Exatamente, até minhas provas do segundo semestre, qualquer evento que eu pense em me inscrever, eu tô vendo as datas das maratonas. Se bater com Berlim e Chicago, eu já nem me inscrevo, já fico de olho para não me inscrever, para não perder tempo, não ficar prejudicado para fazer a live. Os nomes são muito melhores, realmente. Berlim, por exemplo, ficou 1 ou 2 só nomes ali, ficou mais para Tigestiasef e para o Kipchoge, sem grandes concorrências. E Chicago tem esses nomes, é interessante. Quem fez já os melhores PB, que é o Kiptum e a Cheptegei, tem tendência a ganharem a prova, mas Chicago também é aquela coisa, né, Marcos? Pode estar calor, pode ter vento, a gente nunca sabe. Ano passado, condições estavam perfeitas, beleza, mas esse ano, a gente ainda não sabe como é que vai ficar, mas é bem interessante. Cheptegei, Chepkosgei, Hassan, Genzeb de Baba, Kiptum, olha... E assim, né, dos homens, o Danielzinho ele tem o 6º melhor tempo, 6º melhor PB. É possível, muito possível, eu acredito que se a prova sair certinho, se ele não tiver problemas, acho que um top 5 até um top 3 é bem possível. Aí ganhar a prova aí não depende só dele. Nesse caso, eu acho que vai precisar de uma quebra, de uns problemas ali, outras condições. Mas tem muitas condições de, finalmente, numa Major, ele conseguir um top 5, top 3, tipo o Bashir Abedi da Bélgica, que tá sempre, nunca ganhou nada, mas tá sempre entre os top 3, top 5. O Bashir Abedi é a Lona Salpeter do masculino, né? Nunca ganha, mas tá sempre ali beliscando uns bons resultados. Então, assim, eu acho que no masculino, tirando o Kiptum e o Abedi, todos os outros ali, o Danielzinho tá no nível deles, né? Então, a partir do Benson Kipruto pra baixo, você pega os PBs, inclusive, tá todo mundo ali no bolo. É que nem você falou, não depende só dele? Concordo, não depende só dele. Acho que nesse caso depende aí de um dia um pouco atípico pro Kiptum. Uma vez que a gente viu ele, tudo bem, a gente só viu ele em 2 maratonas, mas 2 maratonas abaixo de 2h02, né? Isso daí, se pegar a média dele, né, que ele fez 2:1:53, 2:1:25, a média dele é muito boa. Eu faço a média dos meus tempos de meia e de maratona e não é tão bom assim. Dele é muito bom, ó. 2:1:39 a média dele de maratona. Tá bom, né? Nada que era o recorde mal, do Kipchoge. É verdade, o recorde anterior do Kipchoge. E ó, se a gente pegar na data de hoje, que a gente tá gravando aqui o Redação, a Cheptegei ficou a 14 segundos o recorde e o Kiptum ficou a 16 segundos, né? Se a gente pensar no recorde atual. Então, assim, não é impossível, acho que em nenhum dos dois casos. Claro, a gente não sabe o que o Kipchoge vai aprontar em Berlim, mas se a gente pegar o tempo de hoje, 14 segundos para Cheptegei e 16 segundos para o Kiptum, não é nada impossível. Talvez vejamos aí, já imaginou que legal ver os dois recordes sendo batidos na mesma prova? Eu não sei se isso já aconteceu alguma vez, não me recordo se a gente ter visto algum registro histórico de ter o recorde masculino e feminino mundiais sendo quebrados na mesma prova. Pode ser quebra do recorde feminino, quebra do recorde masculino e quebra do recorde de Ana Carol, né? Vamos acompanhar, torcer para Chicago ter boas condições climáticas. Na semana passada, nós tivemos as 2 últimas etapas da Diamond League antes do Mundial de Atletismo, na sexta-feira em Mônaco. Uma paisagem muito legal lá, o pessoal correndo em Mônaco, e em Londres no domingo. Então, nós tivemos aí essas 2 etapas na sexta e no domingo, e como a gente grava geralmente na quinta, não deu para a gente falar, mas o Alisson Santos voltou, né? Voltou a competir nos 400 metros com barreiras, fez 47,66. De quebra, ele já garantiu o índice para o Mundial e o índice olímpico. Não que ele precisasse do Mundial, porque ele é o atual campeão, mas já garantiu tudo, já está tudo certo até 2024. Ele foi segundo colocado, né, Marcos? Só perdeu para o Karsten Warholm,
Ele deu uma sentidinha na penúltima barreira, que ele deu uma desequilibrada, mas não foi nada grave, foi só um desequilíbrio. Mas voltou, né? 2 competições, 400 metros sem barreira, depois com barreiras. Tá voltando. A gente espera que no Mundial ele chegue bem para pelo menos competir ali com o Warholm. Exatamente. Todo mundo tem aquele amigo, né, que fica um tempo sem correr, ou porque machucou, ou porque descansou depois de uma prova. E aí o maldito, no primeiro treino que você vai fazer junto com ele, depois que ele voltou, assim, ele acabou de voltar, você não é? Você falou, pô, primeiro, o cara vai e corre que nem um maluco. Você fala, porra, nem parece que ficou sem correr, né, não perdeu o condicionamento. O Alisson é mais ou menos isso, né? Porque você vê, ele ficou aí desde fevereiro que ele tá fora das competições, assim, oficialmente, né, sem participar de nada. Quando volta, mete um 47,66, garante índice para tudo que é competição que precisa. Aí você imagina, né, o cara que ficou ali em terceiro, quarto, quinto, deve olhar e falar assim, porra, tô me matando de treinar esse ano, não tenho índice para Olimpíada, não tenho índice para Mundial, o maldito volta aí, nem precisava e já meteu um tempo desse já. Então, assim, é isso, o cara é um fenômeno realmente, claro. Tem o Carson Warholm na mesma geração que ele, o que é igual o pessoal que nasceu aí, joga tênis pra caramba, mas nasceu na mesma época do Federer, do Nadal, do Djokovic, nunca ganhou nada na vida, porque os caras, né, ganhavam tudo. Então, nesse caso do 400 com barreira é a mesma coisa. Mas garantiu aí, voltou, deu essa rateada aí para quem assistiu a prova ou viu o vídeo depois, deu para ver que ele, quando ele aterriza, né, na aterrissagem ele aterriza meio esquisito, assim, parece que dá uma falseada a perna dele, e aí no momento até ficou aquela dúvida, será que ele sentiu? Claramente ele fica com dificuldade de passar a próxima barreira, né, porque como ele não aterriza direito, ele perde velocidade, é aquela, né, aquela cascata, mas você vê que ele pula diferente, assim, ele meio que se joga, assim, por cima da barreira, termina a prova ainda em segundo, é a volta, agora é daquela polida até o Mundial, que começa no dia 19 de agosto, né, de 19 a 27 lá em Budapeste, e vamos ver o que sai aí, talvez não tenha sido a preparação ideal, como ele sonhou, como ele imaginou que seria, mas acho que dá para chegar aí no Mundial brigando aí, pelo menos pelo pódio, com certeza ele vai estar disputando, e aí é ver como é que vai estar no dia o Warholm e o americano Benjamin, né, Ray Benjamin, que também é outro fenômeno dos 400 com barreira, e a gente já sabe, já que dificilmente o pódio sai desses três, é só a questão de definir quem é primeiro, segundo e terceiro. Exatamente, é torcer para o Alisson voltar que nem o Warholm voltou, né? O Warholm machucou ano passado e esse ano ele voltou toda a etapa da Diamond League, ele tá correndo como se fosse a última, como se fosse o mundo ia acabar, e ele fez 46,51 e ele só fica fazendo os melhores tempos, ele fica se colocando sempre ali nos top 5 dos tempos, ele vai atualizando os tempos, então o Warholm tá com uma vontade, uma gana, o Warholm esse ano ele tá num nível de quem não quer deixar nada, não descarto até que ele tente alguma coisa perto do recorde mundial, mas vamos torcer aí para o Alisson, ele já conseguiu o índice olímpico até nos 400 metros, né, que ele fez sem barreira, então para ver como ele é diferenciado, estaremos acompanhando aqui, fizemos já um estudo do calendário do Mundial, as grandes provas e definições mesmo são todas noturnas, que seriam à tarde aqui no Brasil, então vai dar para fazer live de tudo, e na maratona que vai dar uma complicada por causa da maratona de Floripa, mas vai dar para todos os dias fazer uma live do Mundial. Continuando falando em índice olímpico, o Rafael Pereira fez o índice também olímpico e para o Mundial nos 110 metros com barreiras, é um outro bom nome para a gente acompanhar, e eu ia falar Sifan Hassan, mas é a Faith Kipyegon. Ela demoliu o recorde, até me emociono, em Mônaco, lá da milha. Ela fez 4,7,64. Não que ela tivesse corrido muito essa distância anteriormente, né? Mas mostrou como ela só precisava correr esse ano, Marcos, para fazer o melhor tempo da história. O recorde anterior, esse sim era da Sifan Hassan, tinha 4,12,33. Então, ela tirou aí quase 5 segundos do recorde. Quando a gente vê acontecer, né, 5 segundos num recorde de milha, né, num recorde de 4 minutos, a gente sabe que sobrou demais. É como você falou, só faltava ter uma prova um dia para oficializar, porque não é aquele negócio que você fala, meu Deus, ela tentou, faz 2 anos que ela fica tentando essa. Não é isso. Ela foi lá. A gente sabe que a milha não existem provas oficiais, né? A milha acaba acontecendo só dentro de algumas etapas da Diamond League, com esse intuito mesmo de quebra de recorde. A gente já viu o Inger Brigsten também fazer isso no masculino, né? E então acho que eles aproveitaram aí a onda de quebra de recorde da Kipyegon, que vinha quebrando aí, quebrou 1.500, quebrou 5.000. Falou, você não quer quebrar mais um recorde? Talvez ganhar mais um
um presente lá do presidente do Quênia, você não quer ganhar mais um carro lá, um Toyota pro teu pai, alguma coisa assim, né? Porque ela foi ganhando recorde e foi ganhando presente da turma lá no Quênia. Então, já encaixaram ela ali numa milha já, ela meteu um 4,764, recordista de mais uma distância, oficialmente reconhecida pelo World Athletics, eu sei, mas que não é de uma prova oficial, uma prova do programa olímpico, nem nada assim. E não só isso, né, Marcos? Eles conseguiram várias... A Faith Kipyegon é tão boa que ela levou as outras atletas juntas a fazerem recordes PBs, season bests, recordes nacionais, recordes continentais, e depois ainda tiraram uma foto com ela, tipo, segurando a Faith Kipyegon, porque todo mundo admira muito ali a queniana. Então foi um ótimo resultado e todo mundo também correu bem essa milha. Ela quebra o recorde e ainda quase que trabalho de pacer para as outras, né? Tipo, enquanto ela vai, né? Ela vai ali puxando a turma, fazendo o nível da prova subir, e aí saiu o recorde irlandês, recorde britânico, recorde não sei o que lá. Ixi, saiu um monte de coisa aí. Fizeram aí o histórico da milha. Aí tem o pessoal do World Athletics, tem bastante coisa para atualizar lá no site. Lá vai ter que colocar o pessoal lá para trabalhar essa semana. Várias coisas pendentes de ratificação. Eles vão ter que dar uma atualizada ali, vão ter que dar uma estudada. E a última coisa para falar aí da Liga Diamante. Foi os 5.000 metros, né, Marcos? Que teve domingo lá em Londres, que era uma prova que a gente tinha a Sifan Hassan ia correr, a gente tinha várias expectativas, e daí a Sifan Hassan fez o PB dela, 14:13.42. Fez recorde continental europeu, porque ela corre pela Holanda, fez personal best, mas não ganhou. Exatamente, né? A gente viu aí, ela estava disputando a prova com a Gudaf Tsegai, que é a atual campeã mundial dessa distância, e também estava a Beatriz Chebet, que são duas atletas aí da elite dos 5.000, e que a gente sabe que tem sprints mais fortes do que a Sifan. E aí é até engraçado, né? Eu estava assistindo pelo menos e estava ali, vindo, depois que as Pacers saíram, a Sifan começou a puxar o pelotão, mas não conseguiu abrir dessas duas, né? E aí era claro que se fosse deixar pro sprint, ela ia perder. É como se fosse ela na maratona de Londres, né? Ela contra as duas maratonistas, o sprint dela é muito melhor que das maratonistas. Mas ela contra essas duas, nossa, não tem nem chance. E aí eu assistindo e falei assim, vamos, Sifan, você tem que puxar, você tem que abrir dessas duas, vai. E não abriu, chegou na reta final, a Tsegai passou até que relativamente fácil por ela. A Chebet veio um pouquinho mais de trás. Dela, sim, a Hassan tinha conseguido fazer uma certa distância, mas no fim das contas ela ficou em terceiro lugar. Mas aí quando ela passa, escreve lá, personal best, recorde europeu. Eu falei, não, então ela puxou pra caramba, é que as outras duas correram demais, mesmo conseguiram manter o ritmo junto da Sifan Hassan e ainda ganharam no sprint. Então, ela fez aí o 14:13.42, a ganhadora, que foi a Tsegai, ficou com 14:12.29, e a Chebet, que também fez o seu personal best, fez 14:12.92. Não é que a Sifan Hassan vacilou e errou a estratégia de prova, não. É que a prova foi muito forte mesmo. Ela fez o certo, ela esticou durante a prova, mas as outras duas atletas acompanharam e aí no sprint não deu para holandesa, gente boa que a gente gosta de torcer. Exatamente. A Tsegai, por exemplo, fez o 4º melhor tempo da história, a Beatriz Chebet fez o 7º e a Sifan Hassan fez o 9º melhor tempo da história. Então você vê que foi uma prova muito rápida e a Beatriz Chebet só não foi a mais rápida da história do Quênia, porque o recorde mundial é de uma tal de Faith Kipyegon, né? Então, por isso que tem essa pequena diferença, mas foi uma prova muito boa, todo mundo correu bem. Eu contei aqui no resultado da Diamond League, 10 PBs foram realizados das 16 concluintes. Aí você imagina, você já consegue ver os 5.000 feminino do Campeonato Mundial. Tsegai, Faith Kipyegon, Sifan Hassan e a Chebet. É prova que não tem como deixar de assistir. Essa tem que estar ligado na televisão e aqui na live do Por Falar em Correr também. Falando em Mundial, falando em Olimpíada, o COB anunciou premiação recorde e os medalhistas de ouro, quem receber a medalha de ouro, ainda vai levar para casa R$350 mil. Ao campeão olímpico individual, 700 mil para ser repartido pelo grupo que ficar em primeiro lugar e 1.050.000 pelo coletivo. Então teremos aí grandes premiações recordes, Marcos Boas. Dá para fazer um dinheirinho bom, R$350 mil se você for o campeão. O COB atualizou os valores em relação às últimas Olimpíadas, né, que foi as Olimpíadas de Tóquio. O individual, o ouro, né, que era de 250 foi para 350 mil, a prata de 150 para 210 e o bronze de 100 para 140. Nada mal também ganhar 140 mil por uma medalha de bronze, e não diria que é ruim, não. É isso, o COB também paga, no caso, para esportes em grupo, que eles consideram que é de 2 a 6 atletas no time, ou coletivo, que são 7 ou mais. Então vai depender do esporte que você pratica, vai ter que dividir aí. Então, se você pegar um esporte de 2 pessoas e ganhar o ouro, você fica com a mesma quantia se você ganhasse um esporte individual.
individual. A partir de 3 pessoas no time, aí já começa a cair, né? Você vai dividir os 700, são 700 mil para medalha de ouro. E aí, se for o coletivo, então, que é de 7 ou mais, aí é 1.050.000 para dividir. Cada um vai aí pegar não vale a pena ali, ganhar medalha de ouro. Aí cada um vai pegar um pouco mais de 120 mil reais, aí já não é mais a mesma coisa. Mas tá aí, divulgado. Eu fico pensando aí como é que já deve estar a cabeça, por exemplo, de Alisson dos Santos, já deve estar contando quanto que ele vai ganhar. O Zaquias, que tem até mais de uma prova, né? Quem sabe descola aí umas 2 ou 3 medalhas aí. Imagina o pessoal que são os favoritos aí, né? Imagina é que não é do COB, mas também deve ter uma premiação lá no Comitê Olímpico Sueco. O Duplantis já deve também fazer umas contas, já deve gastar no cartão já antecipado, sabendo que esses caras sabem que vão ganhar a medalha. Não tem o que falar, né? Tipo, é óbvio. Aliás, a gente não falou, mas foi a primeira vez que eu vi o Duplantis não avançar na Diamond League, não conseguiu passar do 5,92, ele, né, abriu mão de um monte de altura, foi pro 5,92, tentou as 3 vezes, e assim, não é que ele não passou por pouco, não, ele foi feio, tipo, bateu na subida, não estava bem, foi realmente um dia muito atípico do Duplantis, mas não é disso que a gente tá falando, tá? A notícia, na verdade, aqui é da premiação em dinheiro para os atletas olímpicos que ganharam a medalha o ano que vem em Paris. Isso, o presidente do COB, né, falou até que os atletas, sim, eles já são motivados, não trabalham exatamente por isso, mas é sempre bom saber que eles vão ter uma recompensa, né, um plus ali, um empurrãozinho que os atletas vão ter para ganhar. E eles aumentaram essa premiação, né, Marcos? Para ver também, vai que o pessoal se anima a ganhar, sempre depende dos concorrentes, mas em 2020 e 2021, que foi Tóquio, foram 7 medalhas de ouro. Então é isso, né? Eles oferecem bastante, porque também sabe que vai motivar, mas também não vai te sair muito do bolso, né? A gente quer que o pessoal ganhe medalha, quer, mas... É tipo assim, eu ofereço um monte, né? Ó, time de rugby, se ganhar ouro eu vou dar 5 milhões pro time. Pode prometer, né? Infelizmente... Seguindo a onda de animais atacando corredores, nós tivemos aqui no Brasil também uma capivara atacando um corredor. E isso a gente vai mostrar aqui o vídeo para vocês que estiverem vendo no Spotify e no YouTube. E tem também no TikTok da Gesiele dos Santos, que fez muito sucesso, porque a capivara atacou, Marcos. Ó, já está aqui na tela. Vamos colocar com o som do vídeo para que a gente veja a capivara. E meu irmão que foi dar uma volta e acabou sendo atropelado por uma capivara. E lá vem a capivara. Você viu que no fundo tem um cara que fala, epa! O vídeo é muito bom, né? A gente trouxe nas últimas semanas vários ataques de animais, né? Cachorro do mato, alce, urso, vários casos de ataque. Aí a gente foi ver um caso no Brasil. Eu falei, meu Deus do céu, o que será? Um lobo-guará? Será que foi uma onça pintada? Não, foi uma capivara que atacou o corredor. A capivara tá ali. Parece um parque ali em São Paulo, eu não sei muito bem, não sei se tem a informação do local que aconteceu, mas parece um desses parques em São Paulo que estão perto de algum curso d'água, né? Que tem várias capivaras. Parque das Águas em Cuiabá. Acabei de achar aqui nos comentários. São 8 mil comentários, eu tava lendo alguns aqui. E aí a capivara tá do lado de cada pista, assim, longe da água, né? Pra quem não assistiu o vídeo, mas não fique só na descrição, vai lá ver, porque o vídeo é muito bom. E a capivara já tá meio de olho, assim, querendo atravessar a rua. E é engraçado que a hora que o corredor tá passando, ela corre na diagonal, assim, dá com tudo no meio da perna do corredor, e bum, ele tropeça e cai. E ela chega na água como ela queria chegar, né? Tipo, sem problema nenhum. Mas é um ataque de animal a um corredor. Eu falei, não podemos deixar de trazer essa notícia aqui. No Brasil também acontece esse tipo de coisa, então tem que tomar cuidado com as capivaras. Você que corre aí, Parque Bruno Covas, eu sei que tem bastante. A USP tem. Na USP algumas. também tem as capivaras, então fiquem espertos aí, cuidado com as capivaras quando vocês estiverem correndo por aí. O vídeo bateu 3 milhões de visualizações no TikTok. Ela fez um novo vídeo dizendo que o irmão dela tá bem, só teve uma escoriação aqui no braço, perto do cotovelo, e que ele não viu, nem sabia que tinha ficado famoso, entre aspas, porque ele não tem rede social. Então o cara nem sabia, Marcos Boss, que tinha ficado famoso porque a capivara derrubou ele. E alguns comentários são muito bons que diz assim, ó, como explicar isso no serviço? Atestado de atropelamento por capivara? Outra aqui, ó, por que você se atrasou no trabalho? Você nem vai acreditar, eu fui atropelado por uma capivara. E é verdade. Eu tava correndo e de repente a capivara me atacou. É por isso que eu não vou poder trabalhar segunda-feira, chefe. Você imagina, né, se o chefe vai acreditar nessa história, né? Ainda bem que tem filme pra provar que ele realmente foi atacado pela capivara. E a maioria dos comentários foi pessoal. Porque claramente a capivara dá essa impressão de que foi premeditado. Ela espera passar e vai lá e atropela o corredor. Continuando na linha animalesca, a comunidade de Ashland rejeitou
colocar uma estátua do Spencer no ponto onde ele apoiava. E a justificativa foi: ele é importante para a Maratona de Boston, não para a cidade. Eu acho um absurdo isso. Tão errado, tão completamente errado. Não quero nem saber. Esse aqui é um podcast contrário ao board de Ashland que votou contra a estátua do Doguinho. Pronto, tá falado o nosso posicionamento aqui. Não vamos ficar em cima do muro, somos contra o board de Ashland. Pronto, tenho dito. E se um dia eu voltar na maratona de Boston, quando eu estiver passando por Ashland, se passar na frente da prefeitura, alguma coisa assim, eu vou fazer gestos obscenos, porque onde já se viu rejeitar uma estátua do mais famoso cachorro da maratona de Boston, o Spencer, que era o Golden, que faleceu aí, a gente já trouxe essa notícia, ele que sempre ficava ali apoiando os corredores ali perto do quilômetro 8, quando estavam passando pela cidade de Ashland, né, ali os distritos ali, não sei se pode chamar aquilo de cidade ou não, aquelas divisões lá nos Estados Unidos, e então veio essa proposta de se fazer uma estátua e colocar ali justamente onde o Doguinho costumava ficar, ou naquela região pelo menos, e o board votou 3-2 contra, dizendo que não tem necessidade, e ainda disseram que porque o Doguinho nem era de Ashland, porque ele não nasceu lá em Ashland, ele nasceu em outra cidade. Vocês estão de sacanagem comigo. É o cidadão mais famoso dessa cidade aí, vocês vão me desculpar, mas ninguém conhece ninguém de Ashland, ninguém conhece nada de Ashland, todo mundo só conhece o bendito do cachorro. Vocês estão muito errado, muito errado. E eles conseguiram contratar até um escultor, angariaram $50 mil, quando chegou lá no coisa, não vai poder fazer, daí voltou tudo. Aí não dá, né? Aí não dá, complicado isso. Eu, se fosse a Maratona de Boston, pegava e dizia, ok, vou colocar aqui na chegada, colocar lá onde está pintada a linha de chegada, colocar o Spencer e dizer, suck Ashland. E fica aí o nosso protesto e nosso repúdio a Ashland. O jeito mais rápido, Marcos Boas, aparentemente, de você passar um tempo na esteira, correr bastante, é correr mais rápido, porque um atleta da Louisiana correu o recorde mundial em esteira. Ele fez uma meia maratona em 1 hora e 2 minutos. Então é aquela coisa, né? Ele passou 21 quilômetros em cima de uma esteira. Minha pergunta é, ele correu mesmo ou ele só deixou a esteira correr? Tipo aquela tática que você falou que você deixava a esteira rodando e ia no banheiro quando você corria na esteira, então, na pandemia. O Guinness é sério, Marcos, eu não. O Guinness tem que ter alguém acompanhando. Bom, não sei, assim, vamos lá, o cara tem histórico, né, porque ele conseguiu se qualificar aí ele participou das seletivas da Maratona Olímpica de 2020 pelos Estados Unidos, né, o Jarrett LeBlanc, histórico ele tem, e foi lá e disse que conseguiu aí na esteira fazer 62,50, 1 hora, 2 minutos e 50 segundos, quebrou o recorde anterior que era de 63, ou seja, 1 hora e 3,08, que tinha sido feito em 2020. Ele colocou lá a esteira para 12,5 milhas por hora e meteu esse recorde aí. Sei não, hein? Recorde em esteira vale, Enio Augusto? O pessoal do Guinness estava lá olhando, eu acho que vale, mas todo recorde em esteira, que é de velocidade, só tem chance para esses americanos, canadenses, porque nenhum queniano quis ir lá fazer. Bota o Kipchoge lá para arrecadar fundos, ver se ele não faz 55 minutos na esteira. Porque uma das vantagens do recorde na esteira, ou de você correr na esteira, é que você controla o tempo. Então, assim, quero correr sub 50 na esteira. Eu sei que se eu colocar na esteira 12,1, eu vou correr, é só eu me manter naquele ritmo. Então, é uma vantagem para quem tenta bater recorde em esteiras, que nem aí o nosso querido Jarrett LeBlanc, porque ele colocou lá 12,5, ele sabia que ia ficar, tanto é que ele passou as parciais um pouquinho abaixo do que precisava, porque é muito controlado. É só você estar de fato preparado, ficar na esteira, e ele fez em 1 hora e 2, mas se botar qualquer queniano, etíope aí, esse recorde cai para baixo de 1 hora, nunca mais ninguém faz. Realmente, né, pessoal, é igual a gente estava falando aí dos recordes de milha, de 2 milhas, também falta um pouco de interesse, né, de uma parte dos atletas por não ser prova oficial. É igual o pessoal correr na esteira também, não é prova oficial, então não tem aquele interesse que ela procura, mas fica o registro aí da quebra do recorde lá em Louisiana, onde o Jarrett LeBlanc correu lá e agora é o recordista da meia maratona na esteira. E é legal os americanos, eles têm isso, porque no final da notícia tem assim, não é a primeira conquista do LeBlanc. Em 2015, ele se tornou a primeira pessoa nativa de Louisiana a correr a milha abaixo de 4 minutos. Ele foi procurando. Eu sou o primeiro que nasceu, assim, eu sou o primeiro de Lorena que correu abaixo de 4 minutos a milha. Não, em Louisiana. Então, tipo, ele é o primeiro louisianense que correu a milha abaixo de 4 minutos em Louisiana. Então, assim, é o que eu falei pra você, aquela história, ele é o primeiro cara que correu, não sei, essa distância naquela cidade quando tava 26 graus e a umidade estava abaixo de 80%. Claro, só aconteceu isso uma vez na história, né? Então, é claro que só é óbvio que ele vai ser o primeiro. Crie o seu recorde e seja feliz. É essa a mensagem que fica dessa notícia.
Continuando aqui, temos mais recordes mundiais batidos. A Jeannie Rice. Nós já falamos dela aqui em algum momento, porque a gente sempre traduz o nome, né? E a... Como é que era? Era Janine Arroz? Ou era Arroz, Jane? Enfim, Janaína Arroz, talvez. Vamos chamar ela de Janaína Arroz hoje. O arroz é garantido. Ela tem 75 anos e bateu todos os recordes no Campeonato Master lá dos Estados Unidos, de 1.500, 5.000 e 10.000 metros, Marcos Boas. Ela continua batendo todos os recordes. Ela é a veinha aí, que aliás, você já viu a foto dela correndo? Quero ver quem que olha para ela e acha que ela tem 75 anos. Mas tá lá, o registro tá lá e ela tá na categoria 75-79 e ela conseguiu quebrar aí nessa última competição de Masters de pista lá nos Estados Unidos o recorde de 1.500, 5.000, 10.000 metros. Então, não tem como a gente não dizer que ela é tipo o Kipchoge do 75-79 no feminino. Ou, sei lá, a Kosgei, ou... Ela é a Sifan Hassan do 75-79, porque se ela fez 1.500, 5.000 e 10.000, ela é a Sifan Hassan da terceira idade. Vamos lá, falar um pouquinho dos recordes. Nos 5.000, ela conseguiu fazer um 22:41.46. Então aí você vê que ela botou um pace aí de 4:30, 4:30 e pouco nos 5.000 metros. Lembrando que ela tem 75 anos, hein? Tirou o recorde anterior, que era de 22:53:55, da britânica Angela Copson. Depois disso, ela foi para os 10.000 no sábado e meteu um 46:53.07. Quebrou a barreira dos 50 minutos. Para ter ideia, o recorde anterior era 50:00.93. Ela tirou aí mais de 3 minutos do recorde anterior, quebrou essa barreira dos 50 minutos aí para uma atleta acima de 75 anos. Já tinha conseguido aí 2 recordes. Mas não feliz com isso, no domingo ela foi correr os 1.500. E aí ela meteu um 6:14:88 e que mais uma vez foi o recorde, que era também da Copson, a mesma recordista anterior dos 5.000, que era 6:20:93. Ela tirou aí mais de 6 segundos do recorde anterior. E agora ela é a detentora do recorde de 1.500, 5.000 e 10.000 metros na categoria 75-79. Além disso, ela ganhou os 400 metros e os 800, mas daí não fez recordes. E, se eu não me engano, nós mencionamos ela na Maratona de Boston, porque ela correu 3:33:15 em Boston e bateu o recorde de maratona nos 75-79 anos. Então, você vê que ela vem aí produzindo bons resultados. Tá aí, né? Com 75, tá aproveitando bem o início da categoria 75-79 para garantir. Aproveitou o primeiro ano aí na categoria aí, tá com vantagem, e aí metendo recorde para tudo que é lado. Como você falou, também já ganhou maratona, já major na categoria dela. A mulher é forte. E trazendo mais um recorde mundial aqui, eu quis trazer esse porque a Dot Swerve, de 90 anos, lá em Greensboro, no Campeonato Nacional, ela fez o recorde dos 1.500 metros da categoria 90 anos, Marcos. Ela fez 11:30:62, mais de 1 minuto mais rápido do que o recorde existente. Então, de 12:34, ela trouxe para 11:30. Bom, esse recorde é bom, e o recorde já durava desde 2020, né? Então, tudo bem que durante a pandemia a gente, né, tem que excluir aí que não teve provas durante esse período, até porque, né, colocar o pessoal da terceira idade na aglomeração, acho que era a pior ideia do mundo naquele momento. Então, realmente, não tinha como ter prova nessa época, ainda mais uma categoria 90-94, mas tá aí. A Dot Swerve conseguiu esse recorde também, mais uma se aproveitando de acabar de entrar na categoria, ó. Fez 90 anos, entrou no 90-94, vou fazer um recorde, né? Porque tô na flor da idade, vou aproveitar que eu tô muito mais jovem. Foi lá, 11:30:62 nos 1.500, recorde para ela. E você falou ali, né, o pessoal não competiu por causa da pandemia, e tem um outro mérito aí, porque ela sobreviveu da pandemia até aqui, foram mais 3 anos, depois você passa dos 80, todo dia é um agradecimento divino aí que você não foi embora. Então, ela foi se mantendo e fez esse recorde. Isso daí, Marcos, dá um ritmo de 7:09, 7:09 por quilômetro, seria mais ou menos... Você vai pensar com a sua cabeça de hoje, com 36 anos, parece lento, mas se uma pessoa de 90 anos sair de casa e manter 7,9, a frequência cardíaca delas tem que pegar 220 e diminuir 90. Olha isso. Vai chegar no máximo... Ó, 10 minutos o km é uma caminhada rápida. 7 minutos o km não é... Ela não tá andando, ela tá num... Tudo bem. É um trote. É um trote, mas ela tem 90 anos, gente. O primeiro negócio da lista dela é estar viva. E aí ela vai lá e ainda corre a 7 minutos o km, gente. Pelo amor de Deus, é um puta feito. Vamos lá, vai. E isso transportando para a maratona, se fosse nesse pace, daria 5 horas. Então você vê assim, não é totalmente desconsiderável. Ultramaratonista australiano. Por que eu trago essas notícias? Que coisa espetacular.
Ele fez 320 quilômetros, foi andando 320 conduzindo quilômetros. A bola. Conduzindo a bola, isso, e fez um novo recorde. Então tá aí, cria um recorde e seja feliz. Exatamente, ele ficou 7 dias sem parar, driblando a bola entre Canberra e Sydney. Com isso, ele fez 320 km e quebrou o recorde anterior por 20 km de diferença. Eram 300 km, obviamente, o recorde anterior, e ele conseguiu chegar nos 320. Ele começou essa expedição no dia 14 de julho lá em Canberra. Tiveram alguns contratempos aí no caminho, mas 7 dias depois ele conseguiu chegar em Sydney e carimbou o recorde de maior distância conduzindo uma bola. Meu Deus, cada recorde que eu vou te contar, hein? Pelo menos ele fez isso para arrecadar fundos, né? Então, pelo menos o pessoal ainda consegue fazer isso com algum fundo solidário aí. E me impressiona sempre que já tinha alguém que já tinha feito isso, né? Alguém já tinha passado 300 quilômetros conduzindo uma bola. Ele foi lá e aumentou. Então é isso aí. Vamos procurando os recordes. Em breve, eu e o Marcos vamos criar recordes aqui no Por Falar em Correr. Vai ser o recorde da milha correndo, escutando o PFC 298 na cidade de Lorena por um cara que nasceu em Lorena, tá? Vai ser algo assim que a gente vai fazer. Redação é um programa animal, ele tem trazido a natureza atacando os seres humanos e um corredor sobreviveu. Um corredor sobreviveu a um ataque de urso. Ele contrariou aquela regra do stay down, lay down, do black bear, do urso, e sobreviveu, Marcos Bosi. O Bill Pellas. É, exatamente. Ele que é lá de Asheville, na Carolina do Norte. Ele é um corredor de trilha. E tava numa trilha ali que, segundo ele corre até de 2 a 3. Já tá o erro aí, já começou aí. Mas segundo ele, é uma trilha que ele corre sempre. Ele às vezes vai até 3 vezes por semana nessa trilha e que nunca teve problemas. Mas essa vez ele encontrou quem? Uma mamãe urso. E esse é o problema. Ursos com filhotes. Aí sim é o grande problema. Então, no dia 7 de julho, era uma sexta-feira, ele tava ali correndo, tal, não sei o quê. E de repente, quando ele fez uma curva, o que ele viu? Um bebê urso. E aí ele já sacou que o bicho ia pegar, porque ele falou, se tem um bebê, tem o que perto? É a mãe. E geralmente é uma mãe não muito contente com agressividade lá em cima. E não deu outra, né? Obviamente que a mamãe urso apareceu, correu atrás dele e atacou. Não, ficou ainda melhor, Marcos, porque ele viu que o urso ia atacar e ele tentou usar uma tática para espantar o urso. Ele levantou as mãos e começou a gritar. Ele achou que tinha funcionado. A ursa deu uma recuadinha, ele achou que estava bem, ela voltou e pá! Nunca confie que o urso recuou contra os seus braços levantados, né? Não confie nisso, mas é isso. Ele achou que ia morrer, mas ele só ganhou uns cortes aí e foi embora, então ele ainda teve sorte. Só ganhou uns cortes, ele foi pro hospital e ficou 3 horas tomando ponto na cara por um cirurgião plástico. Não foi muito ameno, não. Foi um negócio sério. Mas é aquela coisa, né, Marcos? Se você for atacado, seja atacado durante uma corrida que a adrenalina vai estar alta, você não vai sentir as dores no momento. Dá tempo de correr até o hospital e ser tratado. Daí depois você vai sofrer, E fica a dica aí, então, né, pessoal? Cuide das trilhas e dos ataques. E fechando a redação de hoje, a natureza continua atacando dessa vez, para não mostrar que são só glórias, né, Marcos Bosi? Uma corredora foi morta por um urso no Yellowstone National Park. Lá no estado de Montana, nos Estados Unidos, a corredora de 47 anos foi atacada por um urso, um grizzly, né, que eles chamam, que é um urso marrom, e acabou não resistindo. A Amy Edson acabou falecendo, o corpo dela foi encontrado aí no último sábado, numa trilha, mais ou menos a 13 quilômetros da cidade de West Yellowstone. E as feridas eram condizentes com um ataque de urso. Infelizmente, essa não teve a mesma sorte da última notícia aí, que conseguiu sobreviver ao ataque. Essa daí acabou sendo uma vítima desse ataque de urso. Então, assim, gente, fica longe das trilhas, mas quando for correr na cidade, cuidado com as capivaras. E nós vamos embora porque a gente precisa correr, precisamos fazer nossos treinos e precisamos fugir dos animais. Marcos Bosi, muito obrigado pela sua presença. Bons treinos, bom sábado, bom fim de semana. Valeu, pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um Redação PFC. Estaremos de volta semana que vem. E como última e mais importante notícia, segunda-feira, se você está escutando isso aqui antes da segunda-feira, dia 31, volta a série Nova York na segunda-feira, dia 31, com uma live imperdível às 6 da tarde. Então, segunda-feira, às 6 da tarde, se ligue no canal do PFC e teremos uma live para o lançamento da mais nova temporada New York, New York. Valeu, tchau. Exatamente. Spread de news, espalhe as notícias que nós vamos embora. Bons treinos, bom sábado, bom fim de semana. Até a próxima e tchau. Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.